Boa tarde, meu ilustre amigo Tito Rocha. Boa tarde, professor Enio Oliveira. Colegas da comunicação do Rádio Tapetinho, a satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Fascinação, pela primeira vez no programa 12 em ponto. Como é que o Maurício Gomes, o conhecedor político, analisa, Maurício, neste momento, a abertura de uma CPI em plena pandemia da Covid-19? Ô Tito, veja bem, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que tem inclusive poder de polícia, ela é importante e necessária em determinados momentos da administração pública, seja no âmbito do município, né, pela Câmara de Vereadores, seja no âmbito do Estado pela Assembleia Legislativa, ou em nível federal, pelo Congresso Nacional, no caso aí, essa CPI instalada por exigência do STF pelo Senado Federal. Ocorre que qual é a finalidade da CPI? A finalidade dessa CPI, ela deveria ser investigar omissões e desvios de recursos destinados ao combate à pandemia do coronavírus no Brasil. Mas o que nós vemos é que essa CPI está tendo como finalidade única e exclusiva atacar, desgastar e tentar destituir o presidente Bolsonaro do poder. Por quê? Porque nós temos uma CPI que, se você for buscar a cronologia dela, nos seus primeiros 60 dias, que era o tempo programado para a CPI apresentar o relatório final, relatório esse que inclusive já está pronto pelo relator, que é o senador Renan Calheiros, que é um campeão de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, há 2 meses, ela já foi pedido prorrogação, ela vem trabalhando o quê? A questão do uso devido ou indevido de cloroquina, de hidroxicloroquina, de ivermectina, foi a primeira pauta dessa CPI. Em segundo momento, veio discutir um possível governo paralelo dentro do governo federal, do presidente Bolsonaro, coisa que também inexiste, e perdeu-se um tempo muito grande discutindo sobre a existência de um governo paralelo. E agora nós estamos entrando para a 3ª semana, perdendo tempo e perdendo dinheiro, a CPI investigando um crime de prevaricação sobre um contrato que não foi firmado, sobre uma compra de vacina que não existiu, sobre dinheiro que não saiu nem um centavo dos cofres do governo federal, do Ministério Público, para comprar nenhuma dose da vacina Covaxin. Ou seja, como é que pode haver corrupção em um contrato que não foi feito, em uma compra que não foi efetuada? Então nós vemos uma CPI que durante 60 dias, entrando agora para o 3º mês, sem nada plausível. Enquanto isso, os governadores de estados, 17 deles, entraram com ação no STF, solicitando de que não fossem ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga, teoricamente, desvio de recursos no uso do dinheiro para o combate à pandemia. Esses governadores tiveram essa ação atendida pela ministra Rosa Weber, que posteriormente teve a anuência dos demais pares do STF, e pasmem, né? O mesmo STF, além de garantir que os governadores não fossem ouvidos, proibiu, o termo é esse, o STF proibiu de que recursos desviados pela Covid nos estados fossem investigados pela CPI. Que finalidade tem uma CPI dessa? Se a finalidade de investigar os recursos desviados é proibido pelo STF. Então nós estamos vendo aí uma CPI que só está gastando dinheiro público. Outras pautas importantes do Congresso Nacional, sobretudo do Senado Federal, deveriam estar sendo debatidas e não são. Nós temos aí, que foi muito discutido, o nome de um dos servidores do Ministério da Saúde, que é o Ricardo Barros, e ele foi citado 96 vezes na CPI e ele está pedindo, me coloquem para depor. Ou seja, um cara do governo pedindo, solicitando para ser depoente na CPI, e a Comissão Parlamentar de Inquérito não o convida. Nós vemos aí pessoas de alto gabarito,
profissional como a doutora Nise Yamaguchi, uma profissional reconhecida internacionalmente, tratada com chacota, com desrespeito. Nós não vemos manifestação dos grupos feministas, né, dos defensores da mulher, e inclusive processou o senador Otto Alencar e o senador Omar Aziz. E quem é que preside essa CPI? Maurício, o senador... É uma pergunta okay. Logo em seguida, Maurício. 12 horas e 27 minutos, hoje o entrevistado é o bolsonarista Maurício Gomes. Você já ia dar continuidade à minha próxima pauta. Maurício Gomes, como é que você analisa essa CPI presidida por o Omar Aziz e como é o ator o Renan Calheiros? Então, Tito, Omar Aziz, ex-governador do estado do Amazonas. Esse camarada foi investigado, inclusive, por uma CPI, a CPI da pedofilia, presidida pelo nosso querido ex-senador Magno Malta, por crime de pedofilia, de praticar abuso sexual com menores. Esse ex-governador do estado do Amazonas e presidente da CPI, ele teve a sua esposa presa 2 vezes, os seus 3 irmãos consanguíneos presos, uma grande parte do seu secretariado presos por desvios de recursos na saúde do estado do Amazonas, em torno de 260 milhões de reais desviados da saúde do sofrido estado do Amazonas. Então, como que um cara que é senador da República e à época, enquanto governava o seu estado, teve sua esposa presa, teve a família toda presa, seu secretariado presos por desvios de 260 milhões da saúde, preside uma comissão para investigar as omissões e o uso do recurso público na saúde. E o senador Renan Calheiros, que é, como disse, campeão de inquéritos, tem 11 inquéritos por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro lá no STF, mas o STF tem rabo preso com ele, né? Ele, enquanto foi presidente do Senado, é o famoso detentor dos dossiês. Todo mundo tem medo dos dossiês de Renan Calheiros. Inclusive, agora recentemente, ele foi mais uma vez indiciado pela Polícia Federal por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro por receber propinas de uma empresa, de uma empreiteira, a Odebrecht. Então, é esse o tipo de pessoas que estão à frente de uma comissão parlamentar de inquérito que, ao invés de investigar o que deve ser investigado, fica preparando um relatório contrário ao presidente Jair Bolsonaro. 12 horas 30 minutos aqui no seu 12 Pontos, Tito Rocha. Já nós vamos falar de pesquisa. Sim, né, com Maurício Gomes. Aqui, curioso. Mas tem pergunta chegando. Olha, tá bombando. Tem pergunta chegando aqui, ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, para o nosso Maurício Gomes. Né? A gente vai um rápido intervalo comercial. Rapidinho, como tá afiado. Rapidinho. E na volta, vamos continuar questionando o Maurício Gomes aqui. E chegando aqui, Maurício, a seguinte pergunta para você, do nosso amigo Charles Ferreira, que é morador do Clodoaldo Costa, perguntando o seguinte: Maurício, o que é que você acha, como você interpreta as falas do presidente Jair Bolsonaro durante esse período de pandemia, já que chocou muita gente, né, por conta da quantidade de mortes em relação àquilo que era dito pelo presidente? Primeiramente, gostaria de saber quais falas, né? Que Bolsonaro fala tanta coisa aí. Ele diz em relação acredito eu, em relação a quando tinha uma quantidade de mortes, a imprensa ia atrás do presidente e ele dizia: e aí? Não posso fazer nada. Né? E ele pode fazer o que realmente, né? A não ser liberar recursos, disponibilizar insumos e cuidar do povo brasileiro na pandemia. Isso o Bolsonaro fez. Eu pergunto aqui, primeiro, eu quero fechar aqui, antes de responder ao amigo Charles, de que quando a gente fala que a CPI está investigando um crime que não houve, uma compra que não foi efetuada, o consórcio do Nordeste, né, que abrange os 9 estados nordestinos, é presidido pelo atual governador do estado da Bahia, Rui Costa. Esse consórcio, sim, recebeu 48 milhões do governo Bolsonaro para a compra de 300 respiradores artificiais. Essa compra foi feita, né, em uma empresa produtora de derivados da cannabis sativa, ou seja, derivados da maconha,
uma empresa de fachada que durante o ano de 2020 só tinha feito 2 notas fiscais, e uma delas era para a compra desses respiradores, que foi repassada essa compra para uma outra empresa cujo proprietário, o empresário, disse que não devolveria o dinheiro mesmo não tendo entregue os respiradores. E pasmem, esse áudio e esse vídeo desse empresário foi ouvido na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então nós temos aí um governador de estado corrupto que empregou 48 milhões de reais em compra de respiradores que não chegaram, seu secretário foi afastado, né? E a CPI não quer ouvir o Carlos Gabas, que é o diretor do consórcio Nordeste, que efetivou essa compra criminosa com desvio de 48 milhões de reais do dinheiro enviado pelo governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro tem feito o que lhe compete, tem disponibilizado recursos para todos os estados e todos os municípios, disponibilizado respiradores artificiais. Por exemplo, aqui em Tapetinga nós tivemos o recebimento de 15 respiradores artificiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pelo governo Bolsonaro. 10 deles foram instalados no Hospital de Campanha, 5 deles foram instalados no Hospital Cristo Redentor. Com o desmonte do Hospital de Campanha, esses 10 respiradores artificiais foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA. Então eu pergunto para você, Charles, o que é melhor, uma palavra, uma fala ou uma ação? Quantas doses de vacina contra a Covid-19, independente de qual laboratório tenha produzido, se foi o Janssen, se foi a Pfizer, se foi a AstraZeneca, se foi a Coronavac, aqui em Itapetinga, né, cuja população tem sido bem atendida nessa demanda, o prefeito já está vacinando pessoas com 30 anos acima. Quantas doses foram compradas pelo município, pelo prefeito Rodrigo Age? Nenhuma. Quantas doses de vacina no estado da Bahia, em seus 417 municípios, foram compradas pelo governador Rui Costa, pelo dinheiro do governo do estado? Nenhuma. Quem compra e distribui vacina para todos os brasileiros é o governo federal, é o Ministério da Saúde, é o governo Bolsonaro. E digo para você, Charles, o Brasil é o 3º lugar em vacinação no mundo e já vacinou mais de 50% da sua população com primeira dose, inclusive acima dos 18 anos. E o cuidado do governo federal, do presidente Bolsonaro, não se resume a vacinas, a respiradores artificiais. O auxílio emergencial, que foi pago na ordem de 65 milhões de reais por mês para todos os brasileiros que tiveram aí muitos a perda do seu emprego, inclusive por iniciativas como essa do governador do estado, Rui Costa, que desempregou principalmente trabalhadores da economia informal, né? Então o governo Bolsonaro segurou a onda com auxílio emergencial, fazendo girar recursos, né? E agora aí, inclusive, ele fez o que agora? Prorrogou o prazo de pagamento do auxílio emergencial, ou seja, o presidente, ele cuida da saúde física e cuida da saúde econômica do país e do cidadão. Então, palavras são palavras, ações são ações. Então, ligue para cá, fala mal do seu vizinho, não fala do Maurício Gomes, porque ele está afiado. Mas, Maurício, você não acha que houve aí um retardo do governo federal em estar fazendo a aquisição da compra dessas vacinas, diferentemente de outros países? Ou você acha que o governo federal foi efetivo na compra dessas vacinas? E já aproveito para a pergunta do ouvinte aqui: o que você acha da declaração que o Omar Aziz diz que temos um excelente motociclistas e um péssimo presidente? Olha, com relação ao atraso, o Brasil não será atrasado. Se você for olhar, isso são apenas narrativas. Por quê? Todas as vacinas que tiveram, professor Enion, que tiveram Tito Rocha e ouvinte, todas as vacinas que tiveram autorização da Anvisa, que é... O ouvinte aqui, Maurício? Pois não. Desculpa te interromper aí. O ouvinte aqui é prioridade 12 ponto. Alô, boa tarde, quem fala? Isso aí, o ouvinte ligou aqui, um ouvinte ligou. Como é que você acha a declaração do Omar Aziz
sobre que o Brasil tem um ótimo motociclista e um péssimo presidente, Maurício? Pois é, antes disso teve a resposta que eu fui interrompido com a ligação de Paulo, por conta do atraso. Não houve atraso na compra de vacinas pelo governo federal. O que houve foi o tempo necessário para a aprovação de determinadas vacinas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas as vacinas, quando receberam a aprovação da Anvisa, tiveram imediatamente a procura, através do Ministério da Saúde, para serem adquiridas em determinados laboratórios aprovados. Então o Brasil, eu volto a afirmar, é o terceiro maior vacinador do mundo. Está em terceiro lugar, vacinou mais de 50% da sua população adulta, né? Então, que atraso que houve nisso? E olha que tem países com população 10 vezes inferior ao do Brasil e de primeiro mundo, país da Europa, que ainda não vacinou 50% de sua população. Então, isso é só falácia, isso é só narrativa. Com relação ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz, dizer que nós temos um ótimo motociclista, mas um péssimo presidente, é melhor ser um ótimo motociclista e um péssimo presidente do que ser um ladrão do dinheiro público, né? É aquilo que Bolsonaro fala, né? Me chama de corrupto, né? E aí ninguém pode chamá-lo de corrupto. Estão tentando incriminá-lo por uma compra que não foi feita, por uma vacina que não foi comprada, por um contrato que não foi firmado. 12h46. Vamos botar mais uma pimenta aí, Tito Rocha? Já está com muita de Oliveira. Vamos falar agora. Vamos tirar o biribiri aqui. Sim, vamos falar de pesquisa? Botar a pesquisa, né, Enio? 3 pesquisas divulgadas de maneira nacional, Maurício, apontam a vitória, entre aspas, no primeiro turno do ex-presidente Lula em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro. Por que Maurício Gomes não acredita nessas pesquisas e que análise você faz delas? Ô Enio, muito oportuna a sua pergunta. Eu vou dizer por que eu não acredito e depois uma análise, de fato. A maior pesquisa, né, a pesquisa mais séria que eu vi foi a do dia 27 de novembro do ano de 2018, quando bateram 57 milhões de votos para o presidente Bolsonaro, que se sagrou vitorioso naquela campanha no segundo turno. Para mim essa é a pesquisa. Até então, uma semana antes, ele perdia para todo mundo no cenário de segundo turno. Essas pesquisas, pela Datafolha principalmente, um jornal sem credibilidade nenhuma, um instituto sem credibilidade nenhuma, elas simplesmente são peças de um grande esquema de fraudes que está sendo montado para as eleições de 2022. Ou seja, se você tem pesquisas dando ampla vantagem para o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, eu falo ex-presidiário, mas eterno ladrão, né? Ele foi livre pelo STF, mas continua com a pecha de ladrão. Minha mãe falava, né? Quando a gente era criança, eu ouvia, olha, mancha de ladrão é uma mancha que ninguém limpa, é a mancha de ladrão do ex-presidente e ex-presidiário Lula. É a minha opinião, não tira. Então, quando se dá essa ampla vantagem para ele contra um presidente como Bolsonaro em primeiro e segundo turno, é a construção de uma narrativa que vai validar lá na frente uma vitória fraudada, né, e organizada, orquestrada, inclusive pelo Poder Judiciário, pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, e que terá, inclusive, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2022, o famoso Xandão do PCC, o ministro Alexandre de Moraes, substituindo o Luiz Roberto Barroso. Por que eu falo isso? Nós temos aí uma campanha que não é de Bolsonaro, é uma campanha do povo brasileiro para o voto auditável. Qual é o juiz que é contra a transparência de determinada ação pública? O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e outros pares do STF. O Alexandre de Moraes, que presidirá o TSE. Como que você pode ser contra a transparência? E a narrativa do próprio TSE é de que estaríamos voltando ao passado com voto impresso. Não existe voto impresso. Você, eleitor,
vai votar na urna eletrônica do mesmo jeito que você sempre votou, vai digitar o número do seu candidato, vai aparecer a foto dele, você vai apertar o verde, confirma, vai aparecer aquela musiquinha Belém, 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 e pronto, o seu voto está dado, e você nem vai ver que numa urna adjacente vai ser impresso um comprovante do voto que vai cair naquela urna para posterior auditoria, caso seja necessário. Então, é um esquema montado para fraudar as eleições no ano que vem. Tem ouvinte aqui, lembrando que essas são todas as colocações do entrevistado Maurício Gomes, mas tem ouvinte aqui, alô, boa tarde, quem fala? Obrigado pela participação, ouvinte participando conosco aqui, a gente agradece a participação. 3261-2639. O ouvinte disse que você não tinha prova. Ele me falou fora do ar e agora no ar. Eu não tenho prova. Você não tem prova para estar acusando o ex-presidente. O ex-presidente Lula. E depois ele volta e fala aqui que tem que botar a borra de asfalto. Ele já está misturando política nacional, política municipal. Eu vi, parece que o nome dele é não sei o que lá, Jardim. Ô Jardim, deixa eu te dizer, eu não tenho provas contra Lula, não. Quem tem provas é a justiça. Os processos, porque o seu ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi indiciado em 7 processos, todos eles por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele foi condenado em 2 deles, né? O processo do triplex do Guarujá e o processo do sítio de Atibaia. Ainda tem mais 5 para ser processado. O que acontece? Para que um crime seja investigado e o processo tenha validade e descambe para uma condenação, precisa ter no mínimo 3 tipos de provas: prova testemunhal, prova pericial e prova documental. Foram mais de 3.500 páginas de provas periciais, de provas testemunhais e de provas documentais contra esse marginal que saqueou os cofres públicos da nação. Então, se você quer prova, isso está disponível na Justiça Federal. Procure e você vai ter todas as provas contra o ladrão que você defende, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. 12h54, professor Enio Oliveira. Maurício, já encerrando 12h52, encerrando aqui o nosso programa, o tempo foi curto. O nosso entrevistador foi o Maurício Gomes. Passou rápido, hein? Passou rápido. Eleições de 2022 na Bahia, não vai ter não, né? Vamos lá, para encerrar aqui, Maurício, rapidinho aí, porque nosso tempo está curto, daqui a pouco vem o programa Cris, é a Verdade que Liberta. Maurício Gomes, 2022 está chegando por aí. Maurício, vai de Rui, Assemineto, doutora Raíssa ou o ministro João Roma? E vou complementar. Nas pesquisas internas do Democratas, aponta também uma vitória no primeiro turno de Assemineto. Maurício, essa pesquisa, na sua opinião, é válida ou essa também pode ser contestada? Olha, eu não diria que poderia ser contestada, porque de fato a Assemineto pode aparecer bem em qualquer pesquisa de opinião pública contra o desgastado governador do estado da Bahia, Rui Costa, que auferiu 75,5% dos votos nas eleições passadas e que não vai ter nem mesmo 50% desse percentual nas eleições de 2022, dada a ampla divulgação daquilo que ele tem feito de mal para o estado da Bahia. E outra coisa, ele é do Partido das Trevas, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que está totalmente desgastado exatamente por corrupção dentro da administração pública. A Assemineto aparece sim bem, mas eu, enquanto defensor do governo Bolsonaro e de um governo que venha mudar não só o Brasil, como está sendo mudado, mas também a Bahia, eu sempre falei até no vídeo, que a Assemineto e Rui Costa, a Assemineto e o PT, para mim, é a pá e o lixo. Nenhum vale nada. Eleger a Assemineto é colocar no lugar de Rui Costa mais um governador que vai tentar atrapalhar o governo Bolsonaro. A Assemineto foi quem disse que para destruir Bolsonaro, ele e o Democrata se juntaria até com o PT na Bahia. E me admira, é um cara que poderia ter o meu voto se tivesse lá atrás feito uma política mais decente. Não é nem contra o Democratas. Nós temos no governo federal, Tito Rocha e o professor Enio, grandes quadros do Democrata. Nós temos a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, fazendo um trabalho espetacular. Nós temos o ministro Onyx Lorenzoni, que passou pela cidadania, que é da Casa Civil, um cara de compromisso com o país, de compromisso com o Brasil. Nós temos pessoas dentro do Congresso Nacional. Olha aí esse senador Marcos Rogério,
aquele camarada dá show de destruição de narrativas mentirosas e falaciosas da oposição ao governo. Então, não é nem pelo partido, o próprio ACM Neto, ele perdeu uma oportunidade de angariar para a sua campanha os votos dos bolsonarianos, porque aqueles que de fato querem a mudança do Brasil não vão votar em um candidato a governador que combate essa política séria, decente, honesta e produtiva do governo federal. Olha para você ver a infraestrutura, olha para você ver a economia. O Brasil está batendo aqui recorde, né, de projeção do PIB para o final do ano em relação a governos anteriores, são recordes, ou seja, tratando com seriedade o recurso público. Maurício Gomes, obrigado pela sua participação. Lembrando que essas são todas opiniões aí faladas pelo nosso entrevistado aqui hoje, opiniões próprias do nosso entrevistado, o escritor, poeta e bolsonarista Maurício Gomes. Velustre, aquele abraço, obrigado pela participação hoje aqui no programa 12 em Ponto. Com certeza já reverberou aí pela rua, meu celular está descarregado aqui, mas chegando em casa vou carregar para ver o que deu, viu, Enio? Tá roubando. Eu que agradeço o professor Enio Oliveira, agradeço o Tito Rocha, a você ouvinte, né, pela paciência. E eu gosto até, viu, eu gosto quando você fala que eu sou bolsonariano, que eu sou bolsonarista, porque eu votei 5 vezes no ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, desde 89, votei em Lula em 89, em 94, em 98, em 2002 e em 2006. E depois votei na Dilma, né? Ou seja, até que em 2015 Jesus me libertou do império das trevas e a Lava Jato trouxe à luz toda a podridão, toda a sujeira cometida pelo governo do PT. E aí eu só peço desculpa, né, ao povo brasileiro, ao povo itapetinguense da Bahia por ter votado num partido que saqueou os cofres da nação. Mas aí surgiu esse cara, honesto, decente, comprometido com o desenvolvimento do Brasil, que é o presidente Bolsonaro e que está reeleito, né, que a melhor pesquisa é essa. São as motociatas, as carreatas, as manifestações públicas em que o presidente às vezes nem sabe que vai ter e chega lá, o povo vai de graça e o ovaciona e o aclama. Essa para mim é a melhor pesquisa. Bolsonaro em 2022 reeleito. Muito obrigado pelo espaço.